nós também estamos a caminho da terra prometida, a nossa terra prometida. Temos usado essa ilustração de chegar à vida eterna, chegar à dimensão da eternidade. É como passar o rio. Muitos cristãos ao longo dos séculos têm cantado a salvação dessa forma. Passar o rio Jordão para a terra prometida é como a experiência de passar a morte, de ver o corpo ser separado da alma, do espírito e estar na presença do Senhor. Mas aqui Deuteronômio está a falar de algo histórico, coisas que aconteceram realmente com este povo, com Moisés e com as famílias de Israel. Mas Paulo lembra, ao referir-se precisamente a este tempo, a este momento do deserto, em 1 Coríntios 10, Paulo diz que estas coisas lhes sobrevieram a eles, aconteceram com eles, com os judeus, nesta época, mas elas são exemplos para nós. Elas foram escritas para nossa exortação, para nossa advertência. A nós sobre quem o fim dos séculos, o fim dos tempos tem chegado. Nós estamos a viver os últimos dias, desde os dias em que Jesus subiu aos céus. Nós vivemos os últimos dias sempre a aguardar que Ele volte e que a história termine. Nós vivemos nessa iminência de que Jesus volte para nos buscar. Então a ênfase é que estas coisas aconteceram aos israelitas, literalmente num deserto, numa caminhada de fé, mas também de muita desconfiança e descrença, de muita fraqueza, mas foram escritas para nós hoje. Foram escritas para os crentes de Corinto há 2000 anos atrás, mas elas servem para nós hoje. É assim que nós nos aproximamos de Deuteronômio. Há coisas para nós hoje. Há ensino para nós. Há exortações para nós hoje. E nestas palavras que acabamos de ler, nós temos exortações, temos confronto para nós. Versículo 34, então, de Deuteronômio, capítulo 1. Diz: Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras. O Senhor ouviu as palavras. E foram palavras de rebelião. Elas estão registradas no versículo 27. Palavras que foram murmuradas dentro das tendas dos filhos de Israel. Mas o versículo 34 diz que o Senhor ouviu. Mesmo palavras murmuradas em tendas, sussurradas ou faladas baixinho, foram palavras dirigidas contra o Senhor, dizendo que o Senhor tinha ódio pelo povo, que o Senhor tinha maus desígnios, queria destruir o povo. São palavras contra Deus, contra o caráter de Deus, que Deus ouviu. Isso causou indignação no Senhor. Ele ouviu, e diz o Salmo 139 que de longe o Senhor penetra os pensamentos, os nossos pensamentos. Ele conhece de longe. Ele apresenta-se através de Jeremias ao povo de Israel, dizendo que Ele é o Senhor que esquadrinha os corações. Ele conhece cada canto dos nossos pensamentos e dos nossos corações, do nosso ser. Ele sabe exatamente quem somos, como somos, o que pensamos. Ele diz: eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17. E há uma história muito especial em 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 8, lemos que o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, uma referência a Eliseu, e o destaque é para esta expressão, o homem de Deus, ele mandou dizer ao rei de Israel, que na altura era Jorão: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão a descer para ali. O rei de Israel enviou então as tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falar e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, foram várias, que ele se salvou do rei da Síria. Então, tendo-se perturbado com este incidente, o coração do rei da Síria ficou perturbado, irritado. Ele chamou os seus servos e disse-lhes:
Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é que me está a trair? É o que ele pergunta. Quem é que está a favorecer o rei de Israel? E respondeu um dos seus servos ao rei da Síria: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus de Deuteronômio. É o Deus que sabe o que nós falamos nas nossas tendas, na nossa câmara de dormir, no nosso quarto. Ele conhece os nossos pensamentos. Esta semana em família estávamos a ler as meditações no Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 9 e o comentário de J.C. Ryle é muito piedoso, uma obra que nós recomendamos para ser lida em família. Alguém nos recomendou e nós estamos a fazer isso. E em Mateus 9, versículo 4 especialmente, mas do 1 a 4, diz que Jesus entrou num barco, ele ia para outra cidade, trouxeram-lhe aquele paralítico deitado no leito e diz que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico e disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. O que é interessante é que alguns escribas que estavam ali, eles diziam consigo mesmo, ou seja, eles falavam dentro deles, eles arrazoavam, eles consideravam dentro deles mesmos, é o que o texto está a dizer, eles diziam para si próprios, nos seus pensamentos: este blasfema, ele está a blasfemar. Então o versículo 4 diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? E depois repreende-os, mas o que o texto está a dizer é que Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece aquilo que nós pensamos, as nossas cogitações. Jesus é o Deus de Deuteronômio, que ouvia as palavras murmuradas nas tendas. Jesus é o Deus que conhece todas as coisas e que tem uma palavra que é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O autor desta carta diz que afirma, inspirado por Deus, que não há criatura, não há nenhum ser, não há nenhum homem, nenhuma mulher que não esteja presente diante de Deus, cuja presença de Deus não seja efetiva, que Deus não possa conhecer aquilo que está naquele coração, naquela mente, os seus pensamentos, naquele lugar. Foi assim que Jesus se apresentou à igreja de Tiatira. Na carta que ele escreve, em Apocalipse 2:23, Jesus diz assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. E eu darei a cada um segundo as vossas obras. Mas eu sou aquele que sonda mentes e corações. Este é Jesus, o nosso Jesus. E no comentário então a essa passagem de Mateus 9, o irmão J.C. Ryle, ele diz assim: observemos na primeira parte dessa passagem o conhecimento que o nosso Senhor tem dos pensamentos dos homens. Alguns dos escribas acharam um defeito nas palavras de Jesus ao paralítico. Diziam secretamente: este blasfema. Provavelmente imaginavam que ninguém soubesse o que se passava nas suas mentes. Ainda precisavam aprender o facto de que o Filho de Deus pode ler os corações e discernir os espíritos. O seu pensamento malicioso foi publicamente desmascarado. Eles foram abertamente expostos à vergonha. Nisso há uma importante lição para nós. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada pode ser ocultado de Jesus Cristo. O que pensamos às ocultas quando ninguém nos vê. O que pensamos quando estamos na igreja, parecendo tão sérios e respeitosos? Sobre o que é que estamos a pensar neste exato momento, enquanto estas palavras passam diante dos nossos olhos? Diz o irmão J.C. Ryle: Jesus sabe, Jesus vê, Jesus registra tudo. Um dia Jesus nos chamará para a prestação de contas.
Está escrito que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens de acordo com o Evangelho. Sem dúvida alguma, devemos ser muito humildes quando consideramos estas coisas. Deveríamos a cada dia agradecer a Deus pelo facto de o sangue de Cristo nos purificar de todo o pecado. Deveríamos sempre clamar, como o Salmo 19 ensina, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É uma oração para fazermos constantemente, um pedido para fazer ao Senhor. Deus conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe, Jesus vê, por isso aprendamos a pensar para Ele ver. Vamos aprender juntos a pensar como pensar, porque Jesus vê, Ele ouve os nossos pensamentos. A história de Israel, desde o Sinai até Cades Barneia, demonstra a rebeldia da nação e como isso provocou e provoca a ira do Senhor. E é assim que apresenta o versículo 34, diz que o Senhor indignou-se. A palavra significa ficar aborrecido, furioso. Deus ficou com raiva, com fúria. A ira do Senhor foi provocada pela incredulidade de Israel e pela sua presunçosa independência. É isso que nós vemos nestes versículos que acabamos de ler. O Senhor ficou irado, ficou zangado. É estranho imaginar Deus assim. E eu lembrei esta semana, enquanto estudava o texto, de uma irmã idosa muito querida, que sempre me tratou a mim e a minha família com muito carinho. Era uma mulher de oração, já bem idosa quando eu a conheci. Ela já tinha dificuldades de andar, mas era uma mulher que gostava de receber pessoas em casa, servia-nos um chazinho inglês. Ela foi casada com um senhor inglês e foi com essa senhora que o meu filho aprendeu a beber chá com leite. E uma mulher muito querida. Um dia ela estava a ler a Bíblia, estava a ler Naum. E o livro de Naum começa desta forma: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Versículo 6 diz: quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Este texto perturbou a irmã, ela estava ali, ela chamou-me para eu tentar, olha, explica-me, isto está-me a perturbar, mas o nosso Deus é assim? O Deus da Bíblia, o nosso Deus, isto, como é que pode ser? São textos que chocam os crentes. E a imagem que se tem do Deus da Bíblia parece incompatível numa sociedade como a nossa. Uma sociedade em que a tolerância tem sido anunciada como a grande virtude, então não se pode condenar comportamentos, não se pode confrontar pessoas, não se pode apresentar uma discordância, porque é logo sinal de orgulho, de superioridade, de impaciência, é logo sinal de... A palavra está-me a fugir agora, mas a ideia de alguém se sentir superior ao outro, somos muito acusados disso como cristãos. Radicais, mas há outra expressão, fundamentalistas e discriminação. É discriminatório. Então esta imagem do Deus vingador, do Deus cheio de ira, perturbou aquela nossa irmã, e eu sei que perturba muitos crentes que não se demoram a ler a Bíblia, ou que leem apenas alguns versículos da Bíblia e
fazem uma seleção de quais versículos devem ler, sobre quais devem meditar. Mas Jesus é apresentado também como alguém que tem essa força e essa ira. Estava a ler esta semana Miqueias, o livro do Antigo Testamento que calhou no meu plano de leitura. E no capítulo 5 tem aqui uma visão do Messias, uma visão de Jesus. Versículo 4 diz: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. É uma visão de Jesus, é uma visão da majestade do Rei Messias que viria. Mas depois no versículo 15 tem essa descrição de como é que esse reinado se vai efetuar. Com ira e furor. Tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. E ao ler, depois mais à frente, no capítulo 7, este foi um dos versículos que me fez pensar e também meditar sobre a minha relação com o Senhor. O povo, e aqui o profeta, a pensar em representar o povo: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, por causa do pecado, eu sei que eu sou alvo da ira de Deus. Eu fui e continuo a ser. Deus fica zangado quando eu peco. Eu posso ser parte do povo dele, mas Deus fica zangado, sim. É verdade que a sua ira Ele lançou-a e a abundante fúria e raiva do Senhor foi lançada sobre Jesus na cruz e foi o momento em que toda a terra e o universo viu algo único acontecer. Não vai acontecer nada semelhante na história de novo. Já aconteceu. A maior manifestação da ira de Deus já existiu, mas haverá outros momentos e Apocalipse fala desses momentos e do próprio Jesus a dirigir esses momentos. Capítulo 6, versículo 16. Pessoas que no futuro vão dizer aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Do Pai e do Filho. Quem pode suster-se diante de tanto poder, de tanta grandeza e de tanta ira? Isso vai voltar a acontecer. No capítulo 14 de Apocalipse diz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esta imagem é na presença de um Cordeiro manso, Jesus, mas é uma imagem de cólera, de ira, de manifestação de justiça. E depois, capítulo 19, versículo 15, uma descrição de Jesus, da glória de Jesus, e diz que da sua boca sai uma espada afiada. É o nosso Jesus. É o Jesus manso e humilde, sim. Mas Ele não é apenas manso e humilde. Ele também é justo, Ele é santo e Ele é poderoso. E diz que dessa boca, da sua boca, então sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, nós sabemos que Deus é paciente, mas nós aprendemos também com Deuteronômio, e não só com Deuteronômio. Nós lemos várias outras passagens que Deus é paciente, sim, mas Ele também se ira. Aprendamos a temê-lo. Vamos aprender a temer o Senhor. A ter medo daquele que pode, sim, fazer parecer no inferno não apenas o corpo, mas também a alma.
É esse que nós devemos temer. É o Deus da Bíblia, o Deus de Deuteronômio, o Deus que se ira também. Versículo 35 diz: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Porquê? Por causa da incredulidade deles. O versículo 32 nós lemos algumas semanas atrás e meditamos nele: nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, diante de tantas evidências da bondade e do poder de Deus, nem assim crestes no Senhor. A incredulidade é a falta de confiança nas promessas de Deus que sustentam a nossa obediência radical, comprometida, perseverante no futuro. É confiar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, é o caráter de Deus que está em jogo. É a bondade dele que está em jogo quando alguém não crê nas promessas dele, na palavra dele. E então Deus diz: nenhum homem desta maligna geração verá a boa terra. E o que a Bíblia expande e o que a Bíblia diz é que realmente nenhum há que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Salmo 14. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essas palavras são citadas por Paulo em Romanos, no capítulo 3. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há ninguém que mereça entrar nessa boa terra. Não há nenhum sequer que mereça o céu. Não há. E Deus sabe o que veio fazer à terra, encarnando. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Não há nenhum que seja justo. De novo, nessa obra de J.C. Ryle, nós lemos esta semana assim: os fariseus acharam falta em Jesus porquanto permitia que publicanos e pecadores estivessem em sua companhia. Eles criticaram Jesus porque ele estava a comer com publicanos e pecadores. Na sua cegueira orgulhosa, eles imaginavam que um mestre enviado do céu jamais deveria entrar em contacto com pessoas dessa natureza. Eles ignoravam totalmente o grandioso desígnio pelo qual o Messias viera a este mundo para ser Salvador, médico, para curar as almas enfermas pelo pecado. Eles receberam dos lábios do nosso Senhor uma reprimenda seguida de palavras abençoadas: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Certifiquemo-nos de compreender perfeitamente a doutrina contida nestas palavras. O que é primariamente necessário para se ter interesse em Cristo é sentirmos profundamente a nossa própria corrupção e estarmos dispostos a ir a Jesus para que sejamos libertos. Não devemos ficar longe de Cristo como muitos na sua ignorância o fazem, somente porque nos sentimos maus, ímpios e indignos. Devemos lembrar que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E se nos reconhecemos como tais, isso é bom. Feliz é quem realmente entende que a principal qualificação para ir a Cristo é um profundo senso de pecado. Saber que somos pecadores, reconhecer que somos pecadores, é algo bom. É assim que nós chegamos ao nosso Salvador. É assim que chegamos a Cristo. É absolutamente essencial que reconheçamos isso. Nós falamos de Deus como vingador, de Deus como um Deus justo e que se ira, mas nesta mesma palavra e nestes livros, nesta obra, em Deuteronômio, mais à frente no capítulo 30, nós lemos acerca da bondade, da compaixão do Senhor. Quando ouvires as bênçãos e as maldições que pus diante de ti, se te recordares delas, da minha palavra, das minhas promessas, da minha aliança contigo,
se te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e de todo o teu coração e de toda a tua alma, se des ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor, versículo 3, Deuteronômio 30, versículo 3, o Senhor mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, o Senhor se compadecerá de ti. Naum, um texto duro, um texto difícil contra Nínive, mas de lá também em Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom e Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Miqueias é um texto difícil, é um texto duro, fala da ira de Deus, sim, fala, mas no capítulo 7, versículo 18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele fez isso na cruz. Foi em Jesus que Ele fez isso. Mostrou a sua fidelidade e a sua misericórdia. Essa que estava anunciada desde o início e continua a ser anunciada e pregada sempre que o Evangelho é pregado, sempre que a obra da cruz é lembrada. Nós lembramos disto que Jesus fez, que Miqueias anunciou, demonstração da misericórdia e da bondade de Deus. Deus é santo, mas Ele come com pecadores. Lembremos destas palavras abençoadas: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Versículo 41, Deuteronômio, capítulo 1. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo à região montanhosa. A ideia de ser temerário é alguém que considera fácil. A palavra no original é alguém que não dá muito valor. Aquilo é fácil. Não dá muita importância. Passa por cima facilmente. É algo muito ligeiro. Quando pecamos, em vez de nos armarmos em heróis e estrategas, o melhor mesmo é confessar o pecado, nos arrependermos e estarmos com o Senhor, fazermos a vontade do Senhor como Ele quer. O povo quis se armar. Não sei se conhecem esta expressão, mas lá no norte nós usávamos, pelo menos na minha infância, usava muito o armanço. Olha, este está-se a armar. E aqui Israel está-se a armar. Eles estão-se a armar em carapaus de corrida. Não sei se conhecem essa expressão. Também usávamos. A minha mãe usava muito. Olha, este armaste em carapau de corrida. Eu fui procurar onde é que vem essa expressão do carapau de corrida. E há duas explicações. Uma porque o carapau é muito rápido, mas mesmo assim ele é apanhado, como os outros peixes mais lentos, ele também é apanhado. Mas talvez a melhor explicação seja a de que havia nas lotas um leilão invertido, ou seja, começavam por vender os peixes mais caros e pediam o preço mais alto para os melhores peixes. E à medida que as pessoas iam comprando ou iam se desinteressando porque estava muito caro, o preço vai caindo e as pessoas vão comprando o peixe mais barato e o mais fraco fica para o fim, é o mais barato. Então aquelas pessoas, as peixeiras que compravam o peixe mais barato, que ficavam até ao fim, elas depois queriam chegar ao mercado cedo. Então elas começavam a correr, elas compravam o peixe mais barato, mas queriam chegar ao mesmo tempo que as que compraram o peixe mais caro e vender ao mesmo preço, mas aquele era mais barato.
Então elas corriam para chegar ao mercado e venderem o peixe tão caro quanto o melhor. Só que alguns clientes percebiam que elas vinham esbaforidas, elas estavam a correr. E então alguns fregueses não se deixavam enganar e percebiam que aquele era um carapau de corrida. E era de menor qualidade e trazido até à cidade, ao mercado, literalmente a correr. As pessoas vinham a correr. Aquele era o carapau de corrida. Mas essa expressão é usada no Norte, pelo menos lá no Porto, como uma referência a uma pessoa que se considera muito esperta, que se acha melhor que as outras. E quando nós somos confrontados com o nosso pecado, uma das reações frequentes é nós começarmos-nos a armar. Essa é a tendência. Então, armar assim no sentido, agora vou para a guerra. Ah é? Eu fui apanhado, fui confrontado, perceberam o meu pecado, então agora eu vou para a guerra. Agora que eu vou pegar nas armas. Um marido apático, preguiçoso, quando é confrontado, o seu pecado é descoberto, é desmascarado. Ele, ah é? Então agora sou eu que vou mandar aqui em casa, sou eu que vou liderar. E começa com aquela atitude ignorante, como dizem os brasileiros, ignorante. A ignorância no Brasil não é só de não saber, é uma atitude rude, uma atitude de estupidez. Então, então agora eu vou começar a liderar aqui em casa. A esposa, insubmissa e desrespeitosa, quando é confrontada, ela, então agora eu vou ficar calada, eu não digo mais nada. O jovem irresponsável, inconsequente, quando reprova um ano ou perde um ano letivo, ele diz, agora eu vou fazer 2 anos da escola em um só. Vou fazer as matérias todas. Então aquela atitude de agora é que eu vou para a guerra. Foi isso que aconteceu com Israel. Começaram-se a armar. O pecado deles foi confrontado, foi exposto e começaram-se a armar. Em carapaus de corrida. Mas esse não é o caminho. O armanço não é por aí. Não é assim que funciona com Deus. Uma outra estratégia quando o pecado é exposto é encobrir. E foi isso que Davi fez quando o pecado dele se tornou claro, a gravidez de Batseba, ele tentou encobrir. Mas nós aprendemos com a Bíblia que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O armanço de Israel não resultou, o encobrimento de Davi também não resultou, e não é assim que funciona com Deus. O nosso Deus, Ele ensina-nos claramente a confessarmos os nossos pecados, dizermos o que fizemos de errado, dizermos-lhe a Ele, sim Senhor, o que eu fiz está errado, eu pequei contra Ti. E se pecamos contra alguém, temos que dizer à pessoa, eu pequei, eu fiz o que Tu me estás realmente acusado de ter feito. É verdade, eu fiz isso. E esse é o caminho, é a confissão. É dizer, é reconhecer, humildemente. Não é que é um espírito de batalha, de guerra e de luta contra a pessoa e contra as circunstâncias, mas sim contra essa tendência que está dentro de nós. Mortificar o pecado e a carne. Então, em vez de nos armarmos em heróis ou estrategas, estratega é aquele que arma uma estratégia como Davi armou para encobrir o seu pecado. Vamos nos desarmar do nosso orgulho, confessar os nossos pecados e seguir as regras. As regras que Jesus deixou. Quais são as regras? Quais são as ordens? Quais são os princípios? Em vez de nos armarmos em heróis ou estrategas, vamos nos desarmar do nosso orgulho, confessar os nossos pecados e seguir as regras. Versículo 42. Disse-me o Senhor, fala com eles e diz-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Quando o Senhor não está conosco, quando o seu rosto não é favorável a nós, não adianta subir, não adianta pelejar, não adianta
tentar liderar, não adianta tentar ser respeitoso à força, não adianta ser um bom aluno à força se o Senhor não estiver connosco. Nós não vamos ser bem-sucedidos. O Salmo 30, esta imagem do Salmo 30 é uma das imagens que eu me lembro e que me faz temer o Senhor. Basta Ele voltar o rosto e eu fico logo conturbado. A minha vida pode se desmoronar de um momento para o outro. Basta o Senhor mexer o dedo mindinho ou uma pálpebra. Basta o Senhor mexer os seus olhos e a minha vida está destruída. E este texto é muito forte em Oséias, capítulo 9, versículo 12. Ai deles, diz o Senhor, ai deles quando deles me apartar. Ai deles se eu não estiver com eles, se a minha presença não se fizer sentir no meio deles. Porque o Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. Este é o Deus da Bíblia, é o Deus de Deuteronômio, que disse, não subam, não vão para a guerra, porque eu não estou convosco. Se vocês forem, vocês não vão fazer nada, vai ser um fracasso. Eu não estou convosco. Ai de vocês se eu vos deixar sozinhos, se eu me apartar de vocês. Sem mim nada podeis fazer. Esta semana, então, na sequência de vídeos que me chegaram, especialmente através da Bruna, um vídeo da irmã Elizabeth Elliot, e o testemunho desta irmã, ela foi muito bom reavivar a memória do que eu já tinha ouvido falar sobre a vida dela, do marido, e do primeiro marido e dos missionários que morreram às mãos dos Aucas ou Aurani. Mas eu ouvi uma frase que ela cita de alguém que explicou o que é a alegria. Alguém disse assim, a alegria não é a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus. A alegria não é a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus. É quando Deus está presente que pode haver verdadeira alegria. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio do deserto, se Deus estiver conosco, há alegria. Então é a Deus que nós temos que desejar. Versículo 45. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Então há certos momentos em que parece que a mão do Senhor está encolhida, embora ela não esteja encolhida, diz Isaías 59. Os seus ouvidos, ele não é surdo, os seus ouvidos não estão tapados. Mas, o versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o versículo 45 de Deuteronômio 1 diz que o povo chorou perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu, porque havia pecado não confessado, não reconhecia. Havia um armanço, havia uma tentativa de, à força, remediar o estrago. Um outro exemplo que está no Novo Testamento, mas aconteceu com Esaú. Em Hebreus 12, 17, o autor dos Hebreus lembra da história de Esaú, diz que, querendo herdar a bênção, depois de ter desprezado a bênção de seu primogênito, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O povo também estava com lágrimas diante do Senhor, a pedir o favor do Senhor, a pedir a bênção e a misericórdia do Senhor. Mas o Senhor não ouviu. Porque a Bíblia fala de uma medida. Quando a medida se enche, já não há lugar para arrependimento. Em Gênesis 15, é o versículo que descreve essa ideia da paciência de Deus como tendo uma escala, tendo uma medida. Parece que Deus espera até um certo ponto e que só Ele sabe qual é esse ponto. Os amorreus eram os povos que viviam naquela região da Terra Prometida, para onde o povo de Israel iria. E nesta conversa com Abraão falou de 4 gerações à frente, precisamente na altura em que o povo iria voltar para a terra
prometida, para a terra dos amorreus, porque era nessa altura que a medida da paciência de Deus se encheria e ele iria derramar o seu juízo sobre os amorreus. Então parece que existe essa medida de paciência. E quando essa medida se enche, quando atinge essa medida, então Deus, ele lança o seu castigo, a sua ira. Por isso, Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E temos um eco destas palavras no Novo Testamento, palavras dirigidas à igreja em 2 Coríntios capítulo 6. Nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é dia de ouvir a palavra de Deus. Hoje é dia de nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje é dia de confessar, de não nos armarmos em espertos, de não nos armarmos em estratégias a esconder o pecado. Mas é dia de confessar o pecado, de nos reconciliarmos com Deus. Deus que é omnipresente. Mas às vezes Ele pode decidir não estar connosco, não estar presente. Procuremos segui-lo e estar sempre com Ele. Somos nós que temos que ir atrás dele. Somos nós que temos que segui-lo. Ele fala e Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas seguem-me. Elas andam atrás de mim. Vamos atrás de Jesus. Onde é que Jesus está? Onde é que Deus está a falar? Com quem Deus está? Deixa-me ir lá, segurar na roupa dela. Deixa-me estar perto dessa pessoa que tem Deus, que tem a palavra de Deus. Onde é que Deus está? Eu quero estar com Deus. Caleb procurou seguir e estar sempre com o Senhor. Caleb procurou. O versículo 36 diz que ele perseverou em seguir ao Senhor. Em Números 14, é assim que Deus fala de Caleb. O meu servo Caleb, nele houve outro espírito e perseverou em seguir. Eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. O segredo de Caleb não era a força dele, mas o espírito que havia nele. Então Caleb não foi para a terra e não vai para a terra. O crente não vai para a terra pela sua habilidade, pela sua capacidade, pela sua perseverança. É o Espírito que nos leva para a terra. Foi o Espírito que havia em Caleb, esse Espírito que é influenciado por Deus para crer e confiar nas promessas de Deus, que levou Caleb para a terra. Uma imagem da salvação. Nós já vamos ler alguns versículos que ilustram, explicam melhor isso. Mas Caleb perseverou e é isso que os apóstolos procuravam fazer, ensinar e encorajar os outros também a perseverar na graça de Deus. Paulo e Barnabé, lá em Antioquia, depois de pregarem o Evangelho, de explicar o que Jesus fez na cruz, eles persuadiam aquelas pessoas, os judeus que estavam naquela sinagoga, a perseverar na graça de Deus. E nós, crentes, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós estamos a ser chamados, convocados pelo autor de Hebreus, capítulo 10, 39, a ir em frente. Nós somos da fé. Nós somos para a conservação da alma. Nós somos daqueles que perseveram. O texto que estudamos a semana passada com o pastor Tiago Bugalho, 2 de Pedro, capítulo 1, diz para associar com a fé a perseverança. A perseverança deve fazer parte da vida de um crente. É dessa maneira que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé, por meio da fé, mas é perseverando. A perseverança é uma evidência daquele que tem fé. Aqui está a perseverança dos santos. Em Apocalipse 14 lemos: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé
em Jesus. Esta é a perseverança dos santos. Então, falar um pouquinho sobre salvação, sobre soteriologia, essa doutrina da salvação. O versículo 36 diz que Caleb veria a terra. O versículo 37 diz sobre Moisés que ele não entraria na terra. E o versículo 38 diz que Josué entraria na terra. Embora nós possamos usar a imagem de passar o rio, de entrar na terra prometida como uma imagem para a salvação eterna, isto baseado em textos como Hebreus 3, esta imagem vem de Hebreus, da carta aos Hebreus. No capítulo 3 tem esta ideia de entrar no descanso. O versículo 19 de Hebreus 3 diz assim: não puderam entrar por causa da incredulidade. E no capítulo 4 diz assim, o versículo 2: a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E resta um repouso para o povo de Deus. Então nós precisamos lembrar que, apesar de usarmos esta linguagem como uma imagem da passagem para a eternidade, é apenas uma parábola, é uma ilustração. Porque Moisés, ele não entrou na terra prometida naquela altura. Mas isso não significa que Moisés não foi salvo. Ele é tido como um herói da fé, como um exemplo para seguir. É um homem que foi salvo e ele pisou na terra prometida alguns anos mais tarde, no Monte da Transfiguração, quando Jesus e os seus discípulos quando Jesus ofereceu aos discípulos uma oportunidade deles vislumbrarem a glória, um pouco da glória de Jesus. Jesus estava acompanhado por duas figuras do Velho Testamento. Uma delas era Moisés, a outra era Elias. Duas pessoas que estiveram ali. E Moisés, então, pôde naquele dia experimentar o verdadeiro descanso sabático em Cristo, que um dia todos os cristãos compartilharão. Então não é uma imagem completa, a imagem de passar o rio, a imagem de entrar na terra prometida, embora seja uma parábola, uma ilustração da salvação e da vida eterna. Nós precisamos lembrar que é apenas uma ilustração e uma parábola, e não achar que pelo facto de Moisés não ter entrado na terra prometida ele não seria salvo. E este é um problema que eu queria destacar, que algumas pessoas, ao lerem alguns versículos, generalizam. E ser bíblico não é usar versículos da Bíblia. Ser bíblico não significa meramente citar palavras contidas na Bíblia. Paul Tripp disse isto. Ser verdadeiramente bíblico significa que o meu conselho deve refletir aquilo acerca do que a Bíblia toda diz respeito. E como é que Deus salva então? Deus resgatou-nos através de Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso que lemos em João 3,17. Então a morte de Jesus na cruz e a sua subsequente ressurreição alcançaram-nos salvação. A salvação vem por meio da morte e da ressurreição de Jesus. A Bíblia é clara que a salvação é um dom gracioso de Deus que não merecemos e está disponível apenas através da fé em Cristo Jesus. Então, como é que nós recebemos a salvação? Nós somos salvos por meio da fé, confiar em Jesus. Primeiro, nós precisamos ouvir o Evangelho, a boa notícia, a boa nova da morte e da ressurreição de Cristo a nosso favor. Então precisamos acreditar, confiar completamente no Senhor Jesus. Isso envolve arrependimento, uma mudança de mentalidade sobre o pecado e Cristo, e invocar o nome do Senhor, clamar por Jesus. E é assim que nós somos salvos. E isso é o que a Bíblia toda diz. Isto é um resumo da revelação bíblica, não de ilustrações ou metáforas, mas é um ensino de alguém que lê a Bíblia como um todo e que está comentado, e as pessoas que escrevem sobre o Evangelho e fazem resumos do Evangelho procuram fazê-lo com base na revelação geral e total da Bíblia. E para terminar, eu gostaria
de voltar ao versículo 39 de Deuteronômio. Diz assim: e os vossos meninos, de quem dissestes por presa serão, e os vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Ainda é uma imagem da salvação, mas quem é que é salvo nesta imagem, nesta ilustração? Os meninos. Mateus 18, versículo 3, Jesus diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Marcos e Lucas dizem de uma forma ligeiramente diferente, transmitem a mesma ideia das palavras de Jesus: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Mas Jesus explica o que ele quis dizer, o que isto quer dizer, teologicamente, de uma forma mais espiritual, numa conversa com Nicodemos. Em João 3, nós lemos isto: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma referência ao novo nascimento, a um bebê. E neste sentido, então, é bom ser menino. Ser chamado de menino não é necessariamente uma ofensa. Depende do contexto. Há algum tempo atrás, uma pessoa muito próxima, uma pessoa importante para mim, essa pessoa estava triste, zangada comigo, e numa mensagem, por 2 ou 3 vezes, chamou-me de menino. Foi há pouco tempo atrás, portanto não foi há muitos anos atrás. Eu sei que ainda tenho cara de menino. Algumas pessoas acham que eu sou bem mais novo. E então essa pessoa usou essa expressão para me ofender, para me humilhar, para me entristecer. E claro, se é de uma pessoa importante para nós, isso tem mais significado. Só que eu pude usar e posso usar essa ideia, e eu queria trazer, para concluir este pensamento, mesmo quando alguém nos quiser ofender, lembremos que somos bem piores do que o ofensor pode crer. Então sejamos humildes e dependentes como uma criança. Esta é a graça de Deus na nossa perseverança. Então, ser como uma criança, ser humilde e dependente de Deus, reconhecer que é assim que Deus nos quer, totalmente entregues nas suas mãos, à sua mercê. É Ele que nos dá a salvação, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a vida. E lembremos, nós somos pecadores. E mesmo que as outras pessoas nos queiram ofender, essa é a realidade, é que nós não somos inocentes. Nós somos pecadores, nós temos pecado, e essa pessoa não sabe tudo acerca de nós. Ela só sabe uma parte. Pode estar certa ou errada nessa parte e nessa avaliação que está a fazer. Mas nós somos merecedores do inferno. Nós merecemos ser destruídos. Mas Deus continua a falar connosco, Ele continua a mostrar a sua bondade. E o que aprendemos com este texto, então, com estes versículos hoje de Deuteronômio? Deus conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe, Jesus vê. Então aprendamos a pensar para Ele ver. Ele quer que nós mudemos a nossa forma de pensar, a nossa forma de conjecturar, de meditar. Jesus, Ele interessa-se pelos nossos pensamentos. Deus é paciente, mas também se ira. Aprendamos a temê-lo. Deus é santo, mas Ele come com pecadores. Não há ninguém indigno demais aqui para estar na presença do Senhor. Lembremos destas palavras abençoadas: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E em vez de nós nos armarmos em heróis ou estrategas, vamos nos desarmar do nosso orgulho, vamos confessar os nossos pecados e vamos seguir as regras.
Deus é omnipresente, mas às vezes pode decidir não estar presente, não estar connosco. Procuremos segui-lo e estar sempre com Ele. Então, mesmo quando alguém nos quiser ofender, lembremos que somos bem piores do que o ofensor pode crer. Sejamos humildes e dependentes como uma criança. Esta é a graça de Deus na nossa perseverança. Foi isto que os apóstolos tentaram fazer ao pregar o Evangelho. Paulo e Barnabé, falando-lhes, persuadia-os a perseverar na graça de Deus. Irmãos, vamos nós também perseverar na graça de Deus. Vamos nos tratar com graça uns aos outros, aos nossos filhos. Vamos lembrar do Evangelho. Vamos lembrar que o Senhor quer-nos assim, humildes, não soberbos, não arrogantes, mas sim como crianças. Vamos lembrar do Salmo 131 e terminar este momento com este canto.